Então, vamos voltar aqui em relação à tipologia textual. Professora, peguei a folha. Dá uma folha aí, por favor, né? Para vocês avaliarem aqui, vou mostrar para vocês. Suponhamos que vocês encontrem uma folha aqui. Aqui é uma prova. Recebi a prova, aí vou ler. Dá uma olhadinha na fonte de referência para saber qual tipo de texto vocês vão ler. E aí, mas quem vai determinar o tipo de texto vai ser a leitura. Terminei de ler o texto e vou... Qual o objetivo desse texto? Se você conseguir me responder, a sua leitura foi satisfatória. Informar o leitor sobre um assunto, se você chegar a essa conclusão, esse texto ele é informar o leitor sobre o assunto, é uma dissertação informativa. Professor, eu acho que foi colocar o ponto de vista. Ah, e colocar o ponto de vista? Então é uma dissertação também, só que esse texto é uma dissertação argumentativa. Ah, se é uma dissertação argumentativa, pode ser também expositiva argumentativa? Sim, expositiva, argumentativa, a mesma coisa. Contar uma história? Ah, eu achei que é contar uma história, mas lembre-se, tem de responder o que, onde, quando e como. Aí, nesse caso, se é contar uma história, esse texto é uma narração. Se você perceber que esse texto só serve para descrever, aí ele é uma descrição. Pronto, essa seria a sua primeira tarefa. A primeira leitura é para identificar, então, a tipologia textual. Leia o texto, né, daquela forma como eu já falei, que você vai receber a prova, vai ler o texto sem marcar nada, deixa a caneta do lado, não marque nada, tá? Você vai ler para reconhecer o assunto, não para interpretar e compreender, entenderam? Aí, quando você terminar de ler, você vai me responder uma dessas informações. Mas antes de eu colocar umas provas aqui, deixe-me contar umas histórias aqui. Se eu falasse assim para vocês, Silas, Jucas e Celso encontraram Maria, abordaram Maria num estacionamento de um shopping center na cidade de Salvador. Chegando lá, eles estavam armados com pistola 360, acho que é isso mesmo, e revólver calibre 38. E obrigaram Maria a entregar os cartões de crédito, bem como as respectivas senhas deles. E aí eles obrigaram também Maria para que entrasse em seu veículo e que desse a chave para que eles fossem conduzir o veículo. No caso, Silas pegou a chave, ele que foi o condutor do veículo, mas quando eles estavam saindo do estabelecimento comercial, que é o shopping center, alguns policiais da delegacia que estavam lanchando em um estabelecimento próximo ao shopping perceberam a ação daqueles meliantes e imediatamente impetraram uma fuga em relação a eles. Só que quando Silas, que estava dirigindo o veículo, percebeu que estava sendo seguido pelos policiais, ele começou a dirigir o carro em alta velocidade. E ele entrou na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E quando chegou à cidade de Feira de Santana, como ele estava em alta velocidade, ele perdeu o controle do carro, bateu no poste. Nesse momento, os policiais conseguiram fazer o flagrante ali, né? Então, nesse caso, eles libertaram Maria, levaram Silas para o hospital, porque estava machucado, e os demais foram presos em flagrante e apresentados à delegacia local. Pronto, essa é uma situação, certo? Essa questão foi até um estudo de caso, né, que foi uma história de uma prova, que foi da prova da Polícia Civil da Bahia. Eu usei o texto para mostrar para vocês o que é para vocês me falarem o seguinte. Entenderam a história? Sim. Então vamos lá. Essa história que eu contei de Silas, Juca e Celso, que abordaram Maria no estacionamento do shopping center da cidade de Salvador, na Bahia. Qual que é a informação central? A abordagem de Maria pelos meliantes, não é isso? E para contar essa abordagem, eles falaram todos os detalhes, o texto fala todos os detalhes de como isso aconteceu e o desfecho da informação. Esse texto tem a função de informar o leitor sobre um assunto? Você que está me assistindo tem essa noção, uma análise rápida,
Vocês acham que esse texto é informativo? Não, ele não tem função de falar de tema da atualidade, do funcionamento dos órgãos, das atividades da sociedade. Enfim, ele não é um texto que lida com o assunto. Ele é um texto que lida com a história, né? Só para vocês responderem para mim. Qual que é a história? Vamos ver se eu consigo responder essas 4 perguntas. O quê? A abordagem que os rapazes fizeram em relação a Maria. Onde? No estacionamento do shopping center na cidade de Salvador, da Bahia, depois em Feira de Santana. Quando? No momento que ela saía do shopping center. Toda a história, todo o decorrer da história. Como? Desenrolar dos fatos. Quem? Né? Até falta uma palavrinha aqui para vocês. Quem? Também que me esqueci de colocar aqui. Quem? Quem? Silas, Jucas e Celso, Maria e os policiais. Consegui responder? Sim. Pode ter certeza que a predominância nesse texto é uma narração, certo? Então, para você perceber, preencher o campo narração, e você tem que entender que ela tem de ter personagem, tem de haver uma situação de lugar, tem de haver quando, tem de haver como, tem de haver o desenrolar dos fatos, certo? Mas sabe o que mais acontece hoje nos textos de prova? Trechos narrativos, não a característica. E tem de saber o que também. Essas perguntas respondidas, predomina a narração. Se você levar em consideração que eu preciso usar trechos da narração, então o que seria um trecho da narração? Narração é um trecho dela, verbos no pretérito, indicações de tempo, de lugar. Verbo no pretérito em si já indica que o trecho é narrativo. Trecho narrativo. Marcas da narração. Não significa que o texto é narrativo. Se eu começasse a falar assim para vocês, por exemplo, o texto da Cecília Meirelles, começa assim: de início, não haviam direitos e sim deveres. Desde quando o homem conheceu a sociedade, pôde vingar-se a ofensa a ele ofendida, pôde-se formar-se um empate entre a civilização e o homem. Então, olha, de início não existiam direitos, mas sim deveres, e vice-versa. A informação já é uma situação de narração, só que a ideia central do texto não é colocar a narração, o foco de um assunto, contar um assunto, mas o interesse do texto é você avaliar a situação ali de marcas da narração. Então, o que acontece? Você tem, né, na maioria dos textos, trechos narrativos em textos que têm função de informar. Trechos narrativos em textos que têm função de colocar ponto de vista. Trechos narrativos em textos que têm função técnica, certo? Então, não dá para vocês confundirem a narração com a dissertação, porque ela não tem tanta informação, ela tem marcas. Mas para você preencher essencialmente narrativo, você tem que responder as perguntas. O que, onde, quando, como e quem. Combinado? De Alagoas, para cargo de delegado. Inclusive, a gente vai responder em algum momento uma questão sobre esse texto, mas só antecipando aqui para você. Ela começa assim, ó: o filme Branca de Neve deveria se chamar Ravenna, a Rainha Má. Nele, a atriz Charlize Theron interpreta a mãe madrasta Má e uma rainha antes da ACP, ela fala ACP, antes da cirurgia plástica, suga com sua amargura a beleza das criancinhas. Mas no passado, as histórias para crianças, que é conhecida no Brasil como história para crianças, eram, na verdade, contadas para entreter medievais. Neles, canibalismo e incesto eram ingredientes garantidos. Mantidas vivas as tradições dos medievais, as histórias de carochinhas e as histórias de contos de fadas eram feitas para animar festas regadas a vinho e muita cerveja. Que naquela época era levedo, isso é a autora contando, certo? Mas, na sociedade atual, chega ao Brasil como um conteúdo terrorífico. Chega a informação como um conto de fada que, no fundo, conta a mais bela pureza, a mais bela informação de uma rainha ou de uma princesa, mas que no passado não era a verdadeira intenção, contar para entreter, e sim contar para animar. Aí ela vai contando toda a história do que ela acha do filme. Acho que já deu para vocês entenderem. Então ela começa a fazer um retrocesso. Na primeira linha do texto, o filme Branca de Neve deveria se chamar Ravenna, a Rainha Má. Nela, a atriz interpreta e começa a contar a história. Qual a função desse texto? Informar o leitor sobre um assunto?
da atualidade, informar o leitor sobre o assunto? Não. Colocar o ponto de vista da autora sobre o assunto? Sim. Só que ela usa marcas da narração? Usa. O tempo inteiro ela está usando narrações. Só que qual a função da narração? Ela usa a narração para emitir a sua opinião. Se ela usar a narração para emitir a sua opinião, esse texto é um assunto narrativo, posso até falar assim. Só que ela usa a opinião dela, ela emite, ó. Aí quando ela fala, o filme Branca de Neve deveria se chamar Ravenna, a Rainha Má. Quando ela faz isso, ela já está emitindo a sua opinião. Então, nesse ponto, esse texto, ele é dissertativo e ele é argumentativo, porque a autora está emitindo a sua opinião, certo? Então, é assim que vocês têm de ler o texto, né? Para saber qual que é a visão do texto, se é para emitir, se é para informar. Aí vou falar de outro texto. Lá embaixo estava assim, R7.notícias, fonte de referência. O que vocês acham que vocês vão ler num site, numa referência que tem R7.notícias? Notícias. Eu já penso assim, por isso que é importante olhar a fonte de referência. Para saber se dentro da fonte de referência, ela dá marcas, ela te indica, ela coloca uma posição, está lá G1, site de notícias, Correio Brasiliense, Revista Época, já tem chance de esses textos serem informativos, mas não significa que serão. Não deixe de perder de vista a questão. Eu preciso ler o texto na primeira leitura para identificar a informação dele. Aí está escrito assim, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal registra 367 casos de sequestro relâmpago no Distrito Federal. Aí começa a contar a história do sequestro relâmpago. Em junho de 2013, Ceilândia e Itaguatinga foram as cidades com maior índice de sequestro relâmpago. Situação inversa a de agosto do ano passado, em que foram Plano Piloto e Águas Claras. Na maioria das vezes, as pessoas que são abordadas por esse tipo de por esse crime são homens, mas leva em consideração que a estatística não é pelo gênero, e sim pela oportunidade. E aí começa a contar a história do sequestro relâmpago. Falar dos índices de sequestro relâmpago no Distrito Federal. Pronto, já deu para você ter uma prévia desse texto. Todas essas questões, todos esses textos que eu estou citando, eles estão no material que você tem aí. Daqui a pouco a gente vai responder, certo? Qual o objetivo desse texto que eu li? Informar o leitor sobre um assunto? É para informar o leitor sobre um assunto da atualidade, da informação, da atualidade, sequestro relâmpago. Qual que é a função desse texto? Informar. Qual o nome dele? Dissertativo. Qual é o tipo da dissertação? Informativo. Entenderam? Então essa é a relação que você vai fazer. A primeira leitura é para identificar essas situações. Você vai ler o texto sem parar, daquela forma como eu já falei, não pode parar. E no final do texto você responde para mim uma dessas perguntas. A, B, C ou D. Certo? Agora a gente vai praticar, né? Porque não adianta ficar aqui só no de lero, de lepo, aqui, né? Que não vai dar, né? Então, vamos lá. Primeira leitura. Primeira leitura, qual o objetivo desse texto? Se você conseguir me responder, a sua leitura foi satisfatória. Combinado? Então, vamos para a prática. E responder, consequentemente, a questão. Olha, vou lendo com vocês e no finalzinho vocês me colocam a resposta do item que eu vou colocar aqui. A Constituição Federal de 1988 prevê que o cidadão que comprovar insuficiência de recursos tem direito à assistência jurídica integral e gratuita. Em outras palavras, o brasileiro ou o estrangeiro que não tiverem condições de pagar honorários de um advogado e os custos de um processo tem à disposição a ajuda do Estado brasileiro por meio da Defensoria Pública. Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda. No entanto, se esse patamar for ultrapassado, o indivíduo deve comprovar que tem gastos extraordinários, como despesas com medicamentos e alimentação em especial. A assistência gratuita inclui orientação e defesa jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres, prevenção da violência e patrocínio de causas perante o Poder Judiciário, desde o juiz de primeiro grau até as instâncias superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Com assistência jurídica gratuita, o indivíduo conhece um pouco mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça para exercer sua cidadania. Bom,
Antes de ler o texto, você deveria ter dado uma olhadinha aqui na fonte de referência, brasil.gov, olha, sem nome de autor, sem título. Não sei o que eu vou ler, mas acho que pode ser mais informativo, né? Brasil.gov tem mais chance de ser texto informativo. Mas como eu já li com vocês, qual o objetivo desse texto? Né? Então, a Constituição Federal prevê a brasileiros e estrangeiros acesso à justiça, desde que comprove insuficiência de recursos. Para ter acesso à justiça, tem que comprovar que o limite inferior à isenção do imposto de renda e essa assistência gratuita inclui isso, 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 isso. Beleza, essa é a ideia central dele, né? Então, eu li rapidinho aqui, para vocês observarem que essa é a primeira leitura. Na primeira leitura, eu preciso responder qual o objetivo desse texto. Pronto, o objetivo desse texto é contar uma história? Não, não é contar uma história. É informar sobre um assunto? Sim, é informar sobre um assunto, né? Então, o objetivo dele seria a letra A, informar sobre um assunto. Nesse caso, é informar um assunto da atualidade, sobre o funcionamento de uma lei, né? Falar sobre o que é a Constituição, sobre seus direitos. É um assunto mais trabalhado pela justiça, né? Então, é para conhecimento do público, certo? Então, eu posso dizer que esse texto é uma dissertação informativa, certo? Essa seria a situação desse texto, entenderam? Então, toda vez que a gente começa a ler um texto, a gente vai avaliar sempre a posição dele, né? Então, vamos fazer outro aqui. Ó, texto 2. Vamos ler? No Brasil, duas grandes concepções de segurança pública opõem-se desde a reabertura democrática até o presente. Uma centrada na ideia de combate, outra na ideia de prestação de serviço público. A primeira concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos que são convertidos em inimigos internos. A política de segurança é, então, formulada como estratégia de guerra, e na guerra, medidas excepcionais se justificam. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de segurança de emergência e um direito penal do inimigo. Esse modelo é reminiscente do regime militar e há décadas tem sido naturalizado, não obstante sua incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira. Nesses anos, o inimigo interno anterior, o comunista, foi substituído pelo traficante, como elemento de justificação do recrudescimento das estratégias bélicas de controle social. A segunda concepção está centrada na ideia de que a segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado e cujo destinatário é o cidadão. Não há, nesse caso, mais inimigo a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática não discrimina, não faz distinções arbitrárias, trata os barracos nas favelas como domicílios invioláveis, respeita os direitos individuais, independentemente de classe, etnia e orientação sexual. Não só se atende aos limites inerentes ao Estado democrático de direito, mas entendendo que seu principal papel é promovê-lo. Então, nesse caso, a concepção democrática estimula a participação popular na gestão da segurança pública, valoriza arranjos participativos e incrementa a transparência das instituições policiais. O combate militar é, então, substituído pela prevenção, pela integração com políticas sociais, por medidas administrativas de redução dos riscos e pela ênfase na investigação criminal. A decisão de usar a força passa por considerar não apenas os objetivos específicos a serem alcançados pelas ações policiais, mas também, fundamentalmente, a segurança e o bem-estar da população envolvida. Fonte de referência foi publicado por Cláudio Pereira de Souza, Constituição, com o nome do autor. Já tem chance de esse texto aqui. Cláudio Pereira de Souza Neto. Ele emite a sua opinião? Sim, ele emite a opinião sobre as formas de segurança pública no Brasil, né? Ele fala que ela se opõe desde a reabertura democrática. Ser um texto que o autor coloca a sua opinião, né? Então, o que vocês acham? Responda para mim. Qual o objetivo desse texto? Vocês notam que esse autor aqui, ó, vou voltar aqui para vocês. Democrática. Na primeira parte ele fala duas formas de concepção surgem no Brasil. Uma centrada no combate, outra na prevenção. Né? Então, posso dizer que o objetivo desse texto é letra B, né? Letra B, colocar o ponto de vista do autor. Pronto, se eu colocar o ponto de vista do autor, posso dizer que ele é dissertação
argumentativo? Sim, posso marcar certo. Posso afirmar que esse texto também, ele é argumentativo, né? Posso dizer certo. Posso dizer que esse texto é expositivo. Posso dizer certo? E posso dizer que esse texto é dissertativo, expositivo, argumentativo. Todas as perguntas podem ser de prova. Uma delas, se você encontrar uma delas, todas são corretas. Entenderam? Então, agora, vocês vão fazer um teste comigo, né? Algumas questões de prova, para a gente avaliar essa situação, para vocês saberem se vocês entenderam. Então, vocês vão praticar algumas questões eu vou fazer, outras eu vou colocar o gabarito para vocês fazerem sozinhos, certo? Mas antes eu vou fazer uma aqui com vocês, ó. Bem rapidinho, a gente vai pegar uma... Aqui, ó. O texto é... Essa resposta vai ser feita... Essa resposta vocês vão marcar para mim assim que vocês lerem esse texto. Mas antes a gente vai precisar saber, ó. O texto é informativo? Eu sei responder isso? Sei. O texto é narrativo? Sei responder isso? Sei. O texto é injuntivo? Sabem o que é? Aquele que eu já expliquei? Esse é argumentativo, teórico, científico. Então, uma leitura rápida aqui, vamos dar uma olhadinha na fonte de referência. Tem o nome do autor, não tem? Tem o nome do autor, foi publicado por livro, tem chance de ser um texto, sei lá, vamos ver, né? Rapidinho aqui a gente consegue ler. Um dos maiores méritos da sabedoria grega constitui justamente em apresentar a moderação ou bom senso como a virtude suprema. No frontispício do templo de Apolo, em Delfos, uma das inscrições célebres era nada em excesso. Aquele que exerce seu direito sem moderação acaba por perdê-lo. Do mesmo modo, a exigência excessiva por um mal sofrido transforma o exercício do direito em uma manifestação de vingança pura e simples. Nesse caso, a justiça muda de lado. Ela se desloca para o lado do adversário. De acordo com a tradição da jurisprudência romana, a advertência de Cícero manifesta exatamente esse sentido. Com frequência, disse ele, há ocasiões em que os atos que nos pertencem, os mais dignos de um homem justo, transmudam-se no seu contrário. É o caso, por exemplo, do dever de respeitar a promessa feita ou de cumprir o contratado. Se a prática do ato devido prejudica o devedor, sem nenhum proveito para o credor, o não cumprimento da palavra dada é plenamente justificado, pois a justiça nos obriga a dar sempre preferência ao bem sobre o mal. Tudo isso, na verdade, decorre do fato de que a virtude da justiça tende sempre a alcançar certo estado de equilíbrio, longe de todo excesso. Não por outra razão, a deusa Tétis foi representada no imaginário grego portando uma balança. A realização da justiça pressupõe necessariamente um constante sobrepeso de valores. Ponto. Fábio Comparato, né, ele fala sobre ética, moral e religião no mundo moderno. O texto é informativo? Não. Narrativo? Possui marcas da narração. Mas não é a característica contar uma história, falar de um assunto sobre a questão do poder, do direito, não é isso? Injuntivo? Não, porque texto injuntivo tem função de orientar o leitor. Dissertativo, argumentativo? Sim, o autor coloca a sua opinião sobre o assunto. Então, a resposta dessa questão, letra D de dado. Teórico científico não é, porque ele não fala de teoria, ele fala do autor, coloca o autor emitindo uma teoria sobre o que ele pensa e o que ele acha, não é isso? Então, a gente vai fazer outras questões agora, né? Vamos treinar isso. Tudo que vocês aprenderam nesses vídeos anteriores, vocês vão treinar agora em relação ao tipo de texto. Então, daqui a pouco eu volto com vocês e a gente vai fazer alguns exercícios, certo? Até daqui a pouco.